Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Neste veremos algumas noções sobre o sistema linear homogêneo, em que o número de equações venha a ser igual ao número de variáveis, ou seja, um sistema denominado de quadrado. O sistema é homogêneo quando todos os termos independentes de suas equações são nulos. Temos aqui um exemplo de um sistema linear generalizado homogêneo. Motivo: seus termos independentes são nulos. E aqui nós temos um sistema, um exemplo de um sistema 3×3, porque possui 3 equações com 3 variáveis, e também homogêneo porque todos os seus termos independentes são nulos. Gente, em relação ao sistema homogêneo, ele sempre admite como solução a upla nula, ou seja, formada de todos os seus elementos zeros. Essa upla, ela recebe o nome de solução trivial e também bastante conhecido como solução nula. Quando um sistema admite outra solução ou outras independentes desta, elas recebem a denominação, são chamadas de solução ou soluções não triviais, ou seja, são as soluções diferentes da nula. Denominamos também de soluções próprias. Bem, senhores, ainda continuando alguns detalhes. Todo sistema linear homogêneo é sempre possível e determinado, porque ele admite a solução trivial, ou seja, a solução em que todas as suas incógnitas são iguais a zero. Mas alguns têm várias soluções além da trivial, ou seja, é um sistema possível e indeterminado, é um SPI. Essas outras soluções são denominadas de soluções próprias. Para você discutir um sistema homogêneo, nós em geral estudamos o determinante dos coeficientes, ou então o determinante das incógnitas, e observamos para ele o seguinte: se ele, ou seja, o determinante dos coeficientes ou das incógnitas for diferente de zero, nós temos um exemplo de um sistema possível determinado, só admite a solução trivial, ou seja, a solução nula. Agora, senhores, se porventura o determinante dos coeficientes for igual a zero, nós temos então um sistema possível indeterminado, ou seja, ele admite, além da solução trivial, ele admite infinitas soluções próprias. Agora um detalhe: um sistema homogêneo, ele nunca assume a condição de ser um sistema impossível incompatível, ou seja, o SI. Motivo: ele sempre admite solução, ou seja, eles nunca vão deixar de possuir solução. Então, o sistema homogêneo recai apenas no caso do determinante ser diferente, no caso da solução trivial, e a solução ou soluções próprias quando o det é igual a zero. Um exemplo, senhores: seja o sistema linear homogêneo, no caso aqui 3 equações, 3 variáveis, 3, né? Verificar se o sistema admite soluções não triviais. Gente, para isso é só a gente verificar o valor do determinante. Então, nós temos aqui o determinante relativo aos coeficientes. Aplicando a regra de Sarri, chegamos a seu valor, senhores, sendo o D valendo 72, seu valor numérico, o valor numérico desse determinante. Senhores, se o det é 72, ou seja, um valor diferente de zero, em que o número de equações do sistema é igual ao número de variáveis, ou seja, esse sistema é determinado. O det sendo diferente de zero, ele admite como solução apenas a solução trivial. Ou seja, senhores, estamos a considerar nesse caso o m sendo o número de linhas e o n o número de colunas, número de variáveis do sistema. Podemos então concluir que o sistema é normal. Senhores, um outro exemplo: o sistema linear, no caso homogêneo, admitirá apenas a solução trivial. Olha lá, só para ser apenas a trivial,
devemos lembrar que o determinante dos coeficientes é diferente de zero. E aqui, senhores, temos o nosso determinante dos coeficientes, determinante de terceira ordem. Aplicando uma das maneiras de resolução, nós chegamos a esse determinante na condição da forma fatorada, ou então de segundo grau, como queira, desse tipo. Para você então calcular o pedido do problema, que é a condição de m, tomamos o valor do determinante, vou tomá-lo aqui na condição fatorada, e impor a condição existente para o determinante, que é a diferença zero. Então, senhores, isolando o m nas duas condições do fatoramento, chegamos a m diferente de 1 e m diferente de 2. Em termos de opções, nós temos a opção B para esse problema. Um outro exercício, senhores, outra questão comentada. Para que os valores de m, o sistema tem soluções próprias. Então, senhores, soluções próprias. Olha só, mais um, hein? Determinante tem que ser zero. Soluções próprias, o sistema é possível indeterminado. Admite além da trivial. Solução trivial. Bom, senhores, para isso, então, vamos novamente construir o determinante da matriz incompleta, então, dos coeficientes, como queiram. Determinante de terceira ordem, partindo para cima do seu cálculo, usando Sarri, por exemplo, ficamos com menos 3m ao quadrado menos 6m. Vamos impor a este valor a condição do det igual a zero, né, senhores? Já que o número de soluções deve ser próprias. Se o d é zero, impondo a condição à expressão do determinante, ficamos então, senhores, resolvendo essa equaçãozinha, o m valendo 0 e m valendo menos 2. Em termos de alternativas, senhores, alternativa a opção D. Bem, gente, uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se já há um parâmetro real não nulo, olha lá essa atenção aqui. Se esse sistema tem uma infinidade de soluções, então o valor de A é, senhores, trata-se de um sistema homogêneo em que admite uma infinidade de soluções. Então, os senhores não podem esquecerem que, mais uma vez, ó, determinante de homogêneo de soluções próprias, determinante tem que ser zero, ou seja, indeterminado. Segunda ordem para ele, determinante dos coeficientes. Senhores, determinante de segunda ordem é só cruzar, né? Diagonal produto dos elementos da diagonal principal menos da secundária. Colocando esse A4 aqui na evidência para ficar melhor a resolução, já que vamos igualar o resultado do det a zero, né? Senhores, resolvendo essa equaçãozinha, ficamos com A igual a zero, que não satisfaz devido à condição imposta do problema, e o outro A, o outro fator, nos dá o A igual a 1. No caso, senhores, a opção do problema é a opção D. Outra da UES. O valor de K para que esse sistema admita uma solução distinta da solução trivial. Em outras palavras, diferente, determinante, senhor, diferentes soluções próprias, né? Solução não trivial. Então, senhores, sistema possível indeterminado, mais uma vez, o det valendo zero. Determinante terceira ordem. Cuidado, temos que completar aqui a variável z, que está ausente na terceira equação, com coeficiente zero. Senhores, determinante terceira ordem, uma das maneiras, aplicando Sarri, por exemplo, chegamos a seu valor 7k menos 14. Igualando o valor do 7k menos 14 a zero, né, devido à condição de soluções próprias, então 7k menos 14 nos fornece o k igual a 2. E a opção para a questão é a D. Bem, senhores, deixamos essas três questões aqui para os senhores, dando uma estudadinha. E no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.